O senhor está atrasando a fila. E não foi dito baixo, não foi com educação. Foi alto, calculado, do tipo que faz todo mundo olhar ao mesmo tempo, como se alguém tivesse acabado de apontar o dedo e decidido quem merece existir ali e quem não merece. Na minha frente, um homem idoso, magro, roupa simples, mãos marcadas de trabalho, segurava um papel dobrado com cuidado, como se aquele papel fosse a única coisa que ainda provava que ele tinha direito de estar ali. E ao redor, você já imagina, perfume caro, piso brilhando, música baixinha, gente bem vestida fingindo que não ouviu, mas ouvindo tudo. E eu? Eu estava ali com meu canal, meu microfone no bolso, meu coração batendo diferente, porque eu não estava só passando. Eu estava seguindo uma história que ninguém queria contar em voz alta. E olha o que é mais doido. Parecia que eu já sabia o final, porque tudo apontava para uma humilhação pública clássica. O tipo de cena que termina com alguém indo embora de cabeça baixa. Só que foi aí que o rumo mudou. E o que aconteceu em seguida foi tão absurdo, tão fora da curva, que por alguns segundos eu pensei, isso não pode ser real. E antes de eu te contar como aquele senhor, fora do lugar, fez um prédio inteiro tremer sem levantar a voz, eu preciso te pedir uma coisa, porque eu vou abrir detalhes que muita gente preferia enterrar. Se inscreve agora no canal, porque esse tipo de história não aparece em qualquer lugar, e eu não quero que você perca as próximas. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que aparência não define caráter, e que às vezes o silêncio mais calmo é o que carrega a maior tempestade. Respira, porque agora eu vou te levar comigo para dentro daquele saguão. E eu te prometo, você não está preparado para a última peça desse quebra-cabeça. O prédio chamava Instituto Lumen Privé. Só o nome já parecia exigir que você falasse mais baixo. A entrada tinha uma porta de vidro tão limpa que parecia invisível, e a iluminação era daquele tipo que faz todo mundo ficar mais bonito, sabe? Como se a luz fosse parte do preço. E foi ali, naquele cenário de luxo silencioso, que ele apareceu. Eu digo apareceu, porque ninguém viu ele entrando. Ele simplesmente já estava sentado, numa cadeira de plástico meio deslocada, como uma nota fora da música. E isso incomodava muito. Ele tinha um jeito firme, postura reta e um cuidado quase solene com uma senha impressa. A roupa era simples, mas limpa. O sapato era gasto, mas bem amarrado. E eu lembro de pensar, esse homem não está perdido. Ele sabe exatamente onde está. Só que o lugar não queria aceitar isso. A gerente, eu descobri depois que ela se chamava Cíntia Valença, cruzou o saguão com aquele andar que parece um desfile. Não era pressa, era domínio, como se aquele chão fosse dela. Ela parou perto do balcão, olhou para o idoso como quem avalia um objeto antigo e soltou. O senhor está atrasando a fila. Eu senti a temperatura do ambiente cair. A música pareceu mais baixa. Até o som dos dedos mexendo no celular parou por um segundo. E o senhor não respondeu com raiva. Ele só levantou os olhos devagar. A calma dele não era fraqueza. Era outra coisa. Era como se ele já tivesse vivido coisas demais para gastar energia com teatro. E foi aí que eu percebi. Aquela frase não era só para ele. Era para todo mundo ouvir. Era um recado. Olhem, aqui tem gente que pertence e gente que não. Você já entrou num lugar onde tudo parece ensaiado demais? Onde ninguém é exatamente espontâneo? Todo mundo só interpreta? Era exatamente isso. E eu quero que você imagine comigo. Você entra, olha em volta e sente que qualquer passo fora do script vai chamar atenção. Recepcionistas com sorriso treinado. Aquele sorriso que não chega nos olhos. Paredes claras, limpas demais, sem uma mancha sequer, como se erro não fosse permitido ali. Um aroma caro no ar, quase sufocante. E o silêncio não era paz, era vigilância. Sabe aquele silêncio que te observa de volta? Era esse. E me diz uma coisa, você já reparou como, em certos lugares, as pessoas não estão ali para resolver algo, mas para ser vistas? Ali ninguém estava só esperando atendimento. As pessoas estavam exibindo status, poder, pertencimento. Era um desfile silencioso. Eu vi uma mulher ajeitando a bolsa no colo como se fosse uma coroa, protegendo, mostrando, garantindo que todos vissem. Vi um homem rolando o feed com o braço esticado, celular quase na altura do rosto, como se dissesse sem palavras:
Olha quem eu sou, olha onde eu tô. Um casal conversava baixinho, mas com aquele tom que você reconhece na hora. O tom de quem acredita que manda no ambiente. E aí eu te pergunto, o que acontece quando alguém entra num lugar assim e não combina com o cenário? O idoso era isso, um contraste vivo, um ruído no meio da música. Ele não falava alto, não chamava atenção, mas ainda assim, ele gritava, sem som. A cadeira dele era a única de plástico, deslocada no meio de estofados confortáveis. E eu não sei se foi proposital, mas parecia. Parecia um aviso silencioso. Esse lugar não foi feito para você. A cada minuto, alguém olhava. E logo desviava. Como se encarar demais pudesse quebrar a estética do lugar. Como se a presença dele ameaçasse o teatro inteiro. E aí a Cíntia apareceu. Ela encostou no balcão com aquele ar de quem já decidiu tudo antes mesmo de abrir a boca. E quando ela falou, eu senti na hora. Aquilo não era uma pergunta. Era uma sentença disfarçada. Qual é a senha do senhor? Ele entregou o papel com cuidado. Muito cuidado. Ela pegou com 2 dedos. 2. Como se aquele papel fosse algo inconveniente, algo indesejado, algo sujo. Ela olhou rápido, nem tentou esconder o julgamento. E sem baixar o tom, sem se importar com quem estava ouvindo, ela disse para a recepcionista, atende ele por último, mesmo com senha. Você percebe o peso disso? Não era sobre ordem, era sobre hierarquia. Era um recado para todo mundo ali. Existem prioridades, e ele não é uma delas. A recepcionista, uma moça de crachá dourado, postura perfeita, só concordou com a cabeça. Nenhuma reação, nenhuma dúvida. Como se aquilo fosse rotina. E foi nesse exato segundo que eu vi algo mudar no rosto do Senhor. Não foi tristeza, não foi raiva, foi atenção. O tipo de atenção de quem acabou de confirmar algo que já suspeitava há muito tempo. Como se ele pensasse, então é assim que funciona. Ele respirou fundo, e eu reparei num detalhe que quase ninguém percebeu. A mão dele tremia um pouco. Mas não era medo, era controle. Era o tremor de alguém segurando algo grande demais por dentro. Algo que ainda não podia sair. E eu ali, sentindo meu estômago apertar, comecei a travar por dentro também. Eu pensei, será que eu intervenho agora? Será que eu gravo? Será que eu espero? E deixa eu te perguntar algo bem direto. O que você faria nesse momento? Você ficaria quieto para não se envolver? Ou já sentiu essa mesma angústia de ver algo errado acontecendo bem na sua frente? Porque sabe o que doeu mais em mim? Eu já tinha visto humilhação antes. Já tinha visto desprezo. Já tinha visto gente sendo diminuída. Mas ali tinha uma camada extra. Uma camada mais cruel. Porque aquele lugar vendia bem-estar. Vendia autocuidado. Vendia humanização. Era um templo do cuidado. Pelo menos no discurso. E a primeira coisa que ele ofereceu àquele homem foi desprezo. E naquele momento, sem ninguém perceber ainda, eu tive certeza de uma coisa. Aquele teatro bonito estava prestes a perder o controle da própria história. E eu fiquei, porque eu sabia, aquilo ainda ia piorar. O senhor falou baixo, tão baixo que se você piscasse podia perder. E ao mesmo tempo, todo mundo ouviu. Moça, eu tenho um procedimento agendado. Faz meses. Eu confirmei pelo telefone e pelo aplicativo. Não tinha acusação na voz dele. Não tinha pressa. Não tinha nervosismo. Tinha algo pior para quem gosta de mandar. Certeza. Ele disse o nome completo, com uma clareza quase solene. Disse a data. Disse o horário exato. Repetiu cada informação como quem aprendeu a não dar margem para erro. E eu fiquei pensando, você já reparou como só quem já foi desacreditado muitas vezes aprende a falar assim? Aquilo não era memória boa. Era defesa. Ele não decorou porque é distraído. Ele decorou porque já lidou com gente que olha para você e diz, não achei, mesmo quando você sabe que está ali. A recepcionista começou a clicar, devagar demais. E então veio o suspiro, alto, demorado. O tipo de suspiro que não é cansaço. É desprezo mal disfarçado. Você já ouviu esse som antes, né? Aquele suspiro que diz, você tá me fazendo perder tempo. Antes que ela dissesse qualquer coisa, a Cíntia entrou no meio, rindo com uma risadinha fina, quase divertida. Senhor,
Esse tipo de atendimento aqui é disputado. E aquilo bateu em mim como um soco elegante. Porque disputado ali não falava de agenda, falava de pertencimento. Disputado significava, não é para você. Disputado significava, olha ao redor e entende o seu lugar. E foi aí que o ambiente mudou. As pessoas começaram a prestar atenção de verdade. E você sabe como é. Quando um lugar rico presta atenção, não é por empatia, é por entretenimento. É como se alguém tivesse ligado uma TV invisível no saguão. Eu vi um homem inclinar o corpo, curioso. Vi uma mulher erguer a sobrancelha, avaliando a cena. Vi alguém abrir discretamente a câmera do celular, fingindo que estava mexendo no WhatsApp. E me diz, quantas vezes você já viu o constrangimento de alguém virar espetáculo? O senhor percebeu tudo isso, tenho certeza. Mesmo assim, ele não mudou o tom. Ainda calmo, ainda firme, ele pediu. Só confere mais uma vez, por favor. Eu recebi confirmação. Não era súplica, era insistência digna. A recepcionista virou o monitor levemente, como se precisasse proteger a tela do olhar dele, como se a informação fosse um favor. E então a Cíntia soltou, num tom quase maternal, mas falso demais para enganar alguém atento. Às vezes o senhor se confundiu. Acontece. E naquele instante eu senti algo muito feio no ar. Não era só desdém. Era uma tentativa clara de transformar aquele homem em alguém confuso, equivocado, sem razão. Quase como se dissessem, talvez o problema seja você. Você já sentiu isso? De alguém tentar te convencer de que a sua memória está errada, só para não assumir o erro? Aquilo me deu um aperto no peito, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Eles não estavam negando o agendamento. Eles estavam negando a credibilidade dele. E antes de eu continuar, eu preciso que você faça uma coisa comigo agora. Comenta aqui embaixo uma situação em que você já viu ou viveu. Alguém sendo tratado diferente por aparência, roupa, idade, cor, jeito de falar, qualquer coisa. Eu leio esses comentários, de verdade, porque eles viram pauta. E porque se a gente não fala sobre isso, o jogo continua sendo jogado do mesmo jeito. Agora volta comigo. Não sai daí. Porque o que veio depois foi o tipo de coisa que não se esquece. E quando aconteceu, eu tive certeza de que aquela calma toda do Senhor não era à toa. Era só o começo. O tempo passou diferente ali. Não sei explicar direito, mas parecia que os minutos tinham aprendido a humilhar também. Chamaram senhas depois da dele. 1, 2, 3. Pessoas que chegaram depois entraram antes. E o mais cruel foi a naturalidade. Ninguém justificou. Ninguém explicou. Simplesmente aconteceu. Como se ele não existisse. Você já sentiu isso alguma vez? De estar presente fisicamente, mas invisível socialmente? O senhor apertava a senha na mão, e eu não conseguia parar de olhar para aquilo. O papel ia amassando devagar, quase em câmera lenta. E aquele detalhe me pegou de um jeito estranho. Porque aquilo não era só papel. Aquilo era símbolo. Era o direito dele sendo dobrado, esmagado, empurrado para o canto com educação falsa. Cada chamada de número era como um empurrão silencioso. E ele ficava ali, reto, quieto, digno, como quem se recusa a desaparecer, mesmo quando o ambiente inteiro tenta apagar você. Um homem sentado ao lado dele comentou baixo, achando que ninguém ouviria. Esse aí errou de lugar. Eu ouvi. E você teria ouvido também. A mulher da bolsa coroa puxou a bolsa mais pro colo, como se o senhor fosse uma ameaça invisível. E foi aí que eu vi o detalhe mais doloroso. O senhor engoliu seco. Não foi por medo, foi por vergonha. E não era vergonha dele. Era vergonha da cena. Vergonha do tipo de gente que se acha melhor só porque está no lugar certo com a roupa certa. Você já engoliu seco assim alguma vez? Quando percebe que a injustiça é tão descarada que não vale nem discutir, mesmo assim, ele se levantou de novo. Com calma, sem levantar a voz, sem agressividade. Por favor, só confere meu agendamento. E quanto mais educado ele era, mais aquilo parecia irritar a Cíntia. Como se a educação dele desmontasse o personagem que ela queria sustentar. Porque é fácil humilhar alguém que grita, né? Você aponta e diz, tá vendo? É desequilibrado. Mas humilhar alguém calmo, isso expõe você.
Isso mostra quem você é quando ninguém está te aplaudindo. E a Cíntia não gostava do reflexo que estava aparecendo. Ela se inclinou sobre o balcão, analisou o crachá dele. Sim, um crachá simples, de plástico, daqueles que quase pedem desculpa por existir. E perguntou: "O senhor trabalha com o que mesmo?" Não era curiosidade, era julgamento. Ele respondeu depois de um pequeno silêncio, como quem escolhe as palavras com cuidado: "Eu trabalhei a vida inteira com manutenção. Hoje eu só resolvo algumas coisas. Resolvo algumas coisas." A forma como ele disse isso me arrepiou. Simples, direta, sem vaidade, mas carregada de um peso estranho, como se por trás daquela frase tivesse um passado inteiro que ninguém ali imaginava. Naquele instante eu pensei: esse homem não está aqui por acaso. E eu estava certo. Só que, sendo muito honesto com você, eu não fazia ideia do tamanho da onda que estava se formando. E quando ela viesse, ninguém naquele saguão estaria preparado. A Cíntia decidiu finalizar a humilhação. Dava para sentir. Era aquele momento em que alguém resolve colocar um ponto final. Não por necessidade, mas por prazer. Ela levantou a voz o suficiente para todo mundo ouvir. Não gritou. Não precisou. Porque quem tem poder não grita, anuncia. Não tem nada no sistema. O senhor confundiu a clínica. E, olha, aqui a gente trabalha com cliente de padrão, tá? Cliente de padrão. Essa frase ficou suspensa no ar por um segundo a mais do que deveria. E eu te pergunto, olhando direto para você agora, quem define esse padrão? A roupa? O dinheiro? O jeito de falar? Ou o simples fato de alguém se achar melhor que o outro? Eu senti minha cara queimar. O peito apertou. A mandíbula travou. Eu queria levantar. Eu queria falar. Eu queria interromper aquele absurdo ali mesmo. Eu queria quebrar o teatro na frente de todo mundo. Mas eu sabia de uma coisa muito importante. Se eu explodisse ali, eu viraria a história. E eu não era a história. A história era o que eles faziam quando acreditavam que ninguém realmente importante estava olhando. Quando achavam que podiam agir assim, sem consequência. O senhor respirou fundo. Um suspiro lento, pesado, como quem segura algo muito maior do que a situação. Ele guardou o celular com cuidado excessivo. Olhou para o balcão, olhou para Cíntia e disse apenas uma frase: "Tudo bem, só confirma mais uma vez. Agora presta atenção nisso comigo." O jeito como ele falou aquilo não era pedido, não era insistência, não era desespero. Era comando. Não tinha agressividade. Mas tinha uma certeza tão firme que me deu um arrepio imediato. Você já ouviu alguém falar assim? Aquele tom calmo que dá mais medo do que grito? A recepcionista voltou para o teclado. Clicou. E então, do nada, o computador travou. A tela piscou. Ficou branca por um segundo. Um segundo longo demais. E depois, surgiu uma mensagem que eu não consegui ler inteira, mas vi algo muito claro. A cor. Vermelho. Vermelho não é aviso. Vermelho é problema. A recepcionista deu uma risada nervosa. Aquela risada que tenta esconder pânico. Ai, só um instante. Mas antes que ela terminasse a frase, o computador do outro lado também travou. E aí o ambiente começou a reagir. O telefone fixo tocou. Um toque, 2, 3. O celular da recepcionista vibrou. O celular de outra funcionária vibrou. O celular da própria Cíntia vibrou. Tudo ao mesmo tempo. Como se alguém tivesse apertado um botão invisível. E foi nesse exato momento que eu vi a primeira rachadura real. O sorriso treinado da Cíntia desapareceu. Não foi aos poucos. Sumiu. Ela se inclinou rapidamente para ver a tela da recepcionista. E o rosto dela mudou de cor. Eu não estou exagerando. Ela empalideceu de um jeito assustador. Branca, dura, paralisada. E naquele instante, eu senti algo que eu nunca esqueço quando uma história começa a virar de verdade. Eu pensei em silêncio. Ok, agora começou. E se você acha que isso foi o auge, eu te prometo. Isso era só o primeiro sinal de que aquele lugar, tão seguro minutos antes, estava prestes a perder completamente o controle. De um segundo para o outro, aquele lugar de perfume caro virou um lugar de medo caro. É difícil explicar, mas parecia que o ar tinha mudado de textura. Você já sentiu isso alguma vez? Quando um ambiente inteiro percebe,
Ao mesmo tempo que algo saiu do controle, a tela do computador piscava. Piscava rápido demais. E eu vi a recepcionista engolir em seco, os dedos parados no teclado, a voz saindo quase em sussurro. Cíntia. Deu bloqueio. Bloqueio. A palavra saiu como se fosse proibida, como se falar aquilo em voz alta pudesse piorar tudo, e piorou. Outra funcionária se levantou de repente e praticamente correu para uma sala interna, daquele jeito que não precisa explicar nada. Todo mundo entende que ela foi chamar alguém grande, alguém que teoricamente resolveria. Um homem de jaleco saiu logo depois, ainda com luvas nas mãos, olhando em volta completamente perdido. Por que caiu o sistema? Eu tô no meio. Ele não terminou a frase. O celular dele vibrou, e eu vi o exato instante em que o olhar dele mudou. A sobrancelha desceu, a boca travou, o corpo ficou rígido. E foi aí que aconteceu um detalhe assustador, talvez o mais revelador de todos. Eu vi gente rica ficar sem chão. Você já viu isso de perto? Quando o dinheiro falha e a segurança some junto. Um paciente levantou da cadeira, irritado, com a voz mais alta do que o ambiente permitia até então. Meu procedimento começa em 5 minutos. Outro emendou quase gritando. Eu paguei adiantado. E o mais curioso não foi o tom deles. Foi o medo por trás da irritação. A recepção, que até segundos antes parecia inabalável, começou a se encolher. Os ombros desceram, as vozes baixaram. Os olhares se cruzaram em silêncio. Porque quando o dinheiro para de circular, a máscara cai. Eu ouvi um trecho da mensagem na tela, um pedaço só, mas foi o suficiente para gelar tudo por dentro. Bloqueio judicial imediato. Valores indisponíveis. Essa frase não pede explicação. Ela impõe. E logo abaixo, um número. Um valor alto. Alto de verdade. Com vírgula, com centavos, com peso. Com cara de coisa grande demais para ser erro. Eu não vou cravar aqui o número exato porque eu não consegui ler inteiro, mas era coisa de milhões. E não era só dinheiro parado. Era poder congelado. As funcionárias começaram a falar em código, quase automaticamente, como se já tivessem treinado para esse tipo de colapso. Não autoriza nada, não passa cartão, não faz estorno, não agenda. Cada frase era como um tijolo sendo arrancado da estrutura. Era como se alguém tivesse puxado o freio de mão do lugar inteiro, em alta velocidade. A Cíntia tentou manter a postura. Tentou mesmo. Ela ajeitou o cabelo, endireitou o corpo, forçou um sorriso profissional e falou com a voz que ela usava quando queria controlar tudo. Gente, é só uma instabilidade, tá tudo sob controle. Mas o final da frase traiu ela. A voz falhou e o olho dela não estava tranquilo. O olho dela procurava saída. E deixa eu te perguntar algo bem direto agora. Quantas vezes você já viu alguém poderoso fingindo controle enquanto tudo desmorona por dentro? Porque ali ficou claro para mim uma coisa muito dura. Muita gente só é confiante enquanto ninguém encosta no dinheiro. E aqui eu preciso de você mais uma vez. Comenta aqui se você já viu algum lugar intocável desabar quando alguma verdade apareceu. Pode ser empresa, escola, hospital, igreja, qualquer coisa. Porque o que eu vi ali foi uma aula prática de como a aparência sustenta o poder. Até o segundo em que a realidade chega. E agora segura comigo. Porque eu ainda nem te contei quem era aquele senhor. Nem porque ele estava ali. Nem o que ele realmente veio buscar. E quando você entender isso, tudo o que aconteceu até agora vai fazer ainda mais sentido. O saguão começou a ferver. Mas não era um ferver explosivo, era pior. Era aquele tipo de caos educado, contido, sufocado. Porque ali ninguém queria parecer descontrolado, mas todo mundo estava. Você já viu isso acontecer? Quando todo mundo percebe que algo deu errado, mas ninguém quer ser o primeiro a perder a pose. Horários começaram a ser cancelados em sequência. Gente reclamando em voz baixa, mas com os olhos arregalados. Uma recepcionista chorando discretamente no canto, tentando esconder o rosto. Um médico falando no celular com a voz baixa demais, como se cochichar pudesse apagar o problema. O saguão, que antes parecia uma vitrine, agora parecia um aquário trincado. A Cíntia andava de um lado para o outro tentando ligar para alguém.
Eu vi o dedo dela tremendo enquanto apertava a tela do celular. Ela ligava, esperava, desligava, ligava de novo. Ninguém atendia. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece com alguém que sempre manda, quando não tem mais ninguém acima para obedecer? Foi nesse clima pesado, quase irrespirável, que o senhor se levantou, devagar, sem pressa, sem pedir licença, como se o tempo fosse dele. E naquele momento, o barulho do saguão diminuiu naturalmente, como se o ambiente sentisse que algo importante ia ser dito. Ele olhou em volta, olhou para as pessoas, olhou para Cíntia. E eu juro para você, quando ele falou, deu a sensação de que ele estava falando comigo e com você ao mesmo tempo. A voz dele atravessou a sala como um aviso calmo. Eu só precisava ver com os meus próprios olhos. A Cíntia encarou ele, tentando manter alguma autoridade. O que o senhor quer dizer com isso? E a resposta veio sem esforço, sem raiva, sem teatro. Que o bloqueio não caiu por acaso. Silêncio. Um silêncio pesado, do tipo que não dá para fingir que não ouviu. Eu vi a Cíntia perder o ar. Literalmente. O peito dela subiu rápido demais. O olhar correu de um lado para o outro, porque ali, naquele exato instante, ela entendeu. O idoso simples não era uma vítima aleatória. Não era um erro do dia. Não era um problema pequeno. Ele tinha vindo com intenção. E agora eu vou falar direto com você, sem rodeio nenhum. Se você chegou até aqui e está sentindo esse nó no estômago, se essa história te prendeu, te incomodou, te fez pensar, se inscreve no canal agora, de verdade. Porque aqui eu conto histórias reais e inspiradas em fatos que muita gente prefere fingir que não existem. E quando você se inscreve, você me ajuda a continuar abrindo caixas que ninguém quer abrir. Mais do que isso, você vira parte de um grupo que não normaliza injustiça, que não aplaude humilhação, que não finge que não vê. E agora volta comigo. Não sai daqui. Porque a Cíntia ainda tentou jogar o jogo. Ainda tentou se agarrar ao que restava de poder. Só que o jogo já tinha mudado. A Cíntia tentou recuperar o controle como quem pega a água com as mãos. Senhor, o senhor está insinuando coisas graves. Ele não levantou a voz. Ele só falou, grave é brincar com a vida dos outros. A sala inteira ficou muda. E então ele contou, aos poucos, sem entregar tudo de uma vez, como alguém que sabe que cada palavra precisa cair no lugar certo. Ele disse que aquele instituto fazia parcerias, pegava recursos de convênios que deveriam atender gente comum e transformava aquilo em privilégio para poucos, que certas autorizações sumiam, que certos atendimentos eram adiados, que gente que precisava de cuidado de verdade era empurrada para longe, enquanto o luxo era patrocinado por dinheiro que não era para luxo. E aí veio a parte que ninguém esperava. Ele mencionou uma mulher. Minha esposa, a Noemi, precisava de um atendimento que estava aprovado. A gente esperou, e quando enfim chamaram, já era tarde. Ele parou, engoliu seco. O olho dele ficou molhado, mas ele não chorou ali. Não deu esse gosto para ninguém. E eu senti um nó na garganta. Porque quando um homem daquele segura o choro, você sente o peso. Cíntia tentou cortar. Isso é absurdo, senhor. O senhor está falando sem prova. Ele abriu a carteira devagar e tirou um papel, dobrado com tanto cuidado que parecia antigo. Ele colocou no balcão. Eu não consegui ler tudo, mas vi carimbos, vi assinatura, vi datas, vi protocolo. E vi uma frase escrita à mão, bem em cima, como se fosse o lembrete que manteve ele vivo. Não deixar morrer em silêncio. A recepcionista olhou para o papel e ficou pálida. Uma funcionária deu um passo para trás. Um médico que estava ali ficou com o maxilar travado. E eu entendi. Aquilo não era acusação solta. Aquilo era trilha. Só que ainda faltava a parte mais maluca. Porque esse homem não tinha vindo sozinho. E quando eu percebi, já era tarde demais para qualquer um ali fingir que era instabilidade. A porta de vidro abriu. E não entrou paciente. Entrou gente com postura de acabou a brincadeira. Um grupo. Identificação no peito. Pastas. Um deles segurava um documento com cara de mandado. Outro já falava com um funcionário. Responsável técnico? Gerência? Precisamos de acesso imediato. A Cíntia travou. Ela tentou sorrir, mas o sorriso morreu na metade.
Do que se trata isso? E a resposta veio fria. Inspeção e fiscalização. Agora. Eu vi gente rica levantar e se afastar, como se o problema fosse encostar nelas. Eu vi celulares sendo levantados discretamente. Eu vi o medo rodar pelo saguão. E o senhor ficou parado, só observando. Como quem já sabia que isso ia acontecer. Eles pediram acesso a registros, pediram chaves, pediram nomes, pediram protocolos. E quando a Cíntia tentou argumentar, veio a frase que desmonta qualquer teatro. A senhora prefere dificultar e responder por isso? O saguão inteiro virou uma arena. E aqui eu quero fazer um convite direto. Comenta agora se você acha que lugares que tratam pessoas com desprezo deveriam ser expostos com mais frequência. E me diz, você acha que esse tipo de coisa acontece só em lugar rico? Ou em todo lugar onde alguém tem poder sobre alguém? Porque o que aconteceu ali me fez pensar em muita coisa. E antes de você achar que acabou, eu preciso te avisar. A história ainda tinha uma última peça. Uma peça que eu não vi vindo. E quando ela encaixou, eu fiquei sem conseguir falar por alguns segundos. A fiscalização começou a andar pelo instituto. Abriram portas, entraram em salas, pediram acesso a arquivos. E aquilo foi derrubando o castelo por dentro. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque o que importa aqui é o efeito humano. Mas eu vi o que acontece quando um lugar baseado em aparência é obrigado a lidar com verdade. Funcionários cochichando, gente tentando deletar coisa no computador, um médico discutindo baixo, uma recepcionista pedindo para outra, não fala nada, pelo amor de Deus. E a Cíntia começou a diminuir. A mulher que mandava e desmandava agora não conseguia sustentar o olhar de ninguém. Ela não era mais a dona do saguão. Ela era só alguém encurralado pela própria arrogância. E aí veio a última surpresa. O senhor puxou do bolso o celular. Abriu uma pasta de arquivos. Mostrou rapidamente para uma das pessoas da fiscalização. E eu vi o fiscal, que até então estava duro, profissional, fazer uma microexpressão de choque. Ele olhou de novo, confirmou algo. E então olhou para o senhor como quem percebe que não está lidando com um idoso qualquer. A Cíntia percebeu também. E ela fez a pergunta com a voz quebrada. Quem é o senhor? E ele respondeu finalmente, sem floreio, sem drama, só com verdade. Meu nome é Damião Ribeiro, e eu não vim buscar favor. Ele apontou para o balcão onde estava a senha amassada e disse, eu vim buscar prova. Porque quando eu procurei ajuda, vocês olharam para minha roupa. Não olharam para minha dor. Ele respirou, e a próxima frase foi a que fechou o círculo. E por que eu aprendi que algumas pessoas só respeitam a lei quando a lei bate na porta? Naquele instante, a fiscalização chamou a Cíntia para assinar documentos. E uma palavra começou a circular entre os funcionários como um fantasma. Interdição. Eu vi pacientes levantando indignados. Vi gente exigindo reembolso. Vi gente discutindo. Vi gente gravando. Vi gente ligando para advogado. O lugar que parecia invencível virou um problema público. E o senhor só pegou a senha, alisou o papel amassado com os dedos e guardou no bolso, sem comemorar, sem sorrir, porque ele não queria aplauso. Ele queria que ninguém mais passasse pelo que ele passou. E agora eu vou falar com você, olhando no seu olho, do jeito que eu falo aqui no canal quando a história é grande. Se essa história te mexeu, deixa o like, porque isso faz o vídeo chegar em mais gente que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, se você quer mais histórias assim, com verdade, emoção e viradas que não são inventadas para te enganar, são contadas para te acordar. Compartilha esse vídeo com alguém que vive dizendo, o mundo é assim mesmo, porque não precisa ser. E comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te chocou. Foi a humilhação? Foi o bloqueio? Foi a chegada da fiscalização? Ou foi a calma do Damião? E se você quer ver outra história ainda mais intensa, uma que começa com um favor inocente e termina com uma revelação que ninguém acredita, tem um vídeo aparecendo na tela agora. Clica e assiste, porque eu te prometo, você vai sair diferente do outro lado.